Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Haroldo Alves. Hoje irei mostrar o passo a passo de como fazer essa Lower Third de maneira prática, rápida no Neutro. Fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês. Bom, então com o Neutro aberto, eu vou aqui finalizar logo nas configurações do projeto, finalizar com 65 frames, que vai ficar uma Lower Third bem curtinha. Eu coloco um nó ramp, que exatamente vai fazer a função de degradê. E aqui no ponto 0, eu vou colocar no eixo X no Y00, que é exatamente essa parte do degradê de baixo. E no degradê de cima no ponto 1, eu coloco no eixo X 1920 e no Y 1080. Vou alterar aqui as cores deles, sendo no ponto 0 eu vou colocar um azul bem clarinho. E no ponto 1, que é a parte de cima, eu vou colocar um azul um pouquinho mais escuro, para fazer um realce entre os azuis. Bom, feito isso, agora eu vou colocar um nó roto, onde ele vai fazer o desenho do retângulo. Ativo aqui a configuração do retângulo, faço um retângulo bem fininho, nesse ponto aqui. Ok, não vou ativar ali o RBG, exatamente para ele somente aparecer a parte do degradê abaixo. Vou colocar agora um nó de transformação, onde vai ser feita a animação, bem abaixo. Deixo ele já ali no frame 1. E aqui na escala eu já ativo o keyframe, coloco já ali no frame 1 no 0, ele começar sumido. E aqui no frame 20 eu coloco o tamanho normal, tamanho 1. Então vou colocar aqui um nó merge, ligo para o ponto A, dou um Ctrl C aqui nesse roto, no ramp, do degradê, porque eu vou querer as cores dele, para o outro roto que eu vou utilizar agora acima dele, que é o outro nó que eu vou aplicar, e vai usar as mesmas cores. Só que ao lado eu vou desenhar um outro retângulo na posição comprida, né? Vai ficar ao lado desse outro paralelamente. Ativo as configurações do retângulo, desenho o tamanho que eu quero, também não ativo ali o RBG. Vou colocar agora um nó de transformação também, que vai ser feita a animação. E naquele eixo central que tem a mira ali, eu vou afastar ele para o lado esquerdo. Eu quero que a animação dele, que ele saia exatamente do ponto da esquerda para a direita. Então eu faço um arrasto daquela mirazinha, indo ali no center, exatamente no X, e clica exatamente entre o 9 e o 5, exatamente o 5 é a casa decimal. E apenas rodo o scroll do mouse e ele vai afastando para o lado. Muito bem, eu quero que ele saia daqui, a animação. Aí vou ali na parte da escala, vou ativar também o keyframe, mantendo frame 20, coloco no ponto 0 e adianto aqui para o frame 35 e coloco na escala tamanho 1. Para quando um retângulozinho sair, o outro sair logo em seguida. Agora eu vou procurar fazer um pequeno refinamento aqui no editor de curvas, né? Só que eu vou procurar acelerar essa parte do vídeo, gente, para não ficar tão chata, tá? Mas em outros vídeos anteriores eu mostro exatamente como fazer esse refinamento tanto do ponto X como do ponto Y, para ele ficar um pouco mais macio, não ficar aquela animação tão dura, pesada. Então essa parte que eu vou acelerar um pouquinho. Ok, então feito isso eu vou colocar um outro nó roto e um outro nó ramp. Ramp eu vou usar uma cor diferente agora. E com esse roto eu vou fazer outro retângulo abaixo do retângulo maior, bem abaixo, um pouquinho mais fino. Ligo eles para o merge no ponto A3. Sendo que em vídeos futuros eu vou explicar por que ponto A, ponto A2, ponto A3, qual a diferença entre eles. Futuramente eu vou aplicar alguns vídeos falando sobre isso. Então aqui no roto eu vou fazer o desenho do retângulo, mais ou menos nesse ponto.
E ele vai aparecer branco porque, como não foi ativado o degradê do ramp, então o fundo ainda aparece branco, sem mudança de cores. Vou fazer um desligamento aqui para vocês terem uma noção melhor. E aqui, tanto no ponto 1 como no ponto 0, vou arrastar de maneira manual mesmo, para fazer a alteração das cores. Você puxa, arrasta, ajusta mais ou menos nessa posição, porque ele tem uma inclinação para um lado e para o outro. No ponto 0 eu vou colocar um amarelo um pouquinho mais forte, mais escurinho. E no ponto 1 eu vou colocar um amarelo um pouquinho mais claro, para realçar entre os amarelos. Muito bem, feito isso então, eu faço a ligação do roto com o ramp. Agora eu vou aplicar um nó de transformação abaixo do ramp para fazer a animação desse retângulo menor. Sendo que o eixo, a mirazinha do transformer vai continuar ali mesmo. E vou manter aqui no frame 35, que é quando o retângulo maior ele aparece totalmente. Aqui eu vou ativar a escala para o tamanho 0 do retângulo menor, para quando sair o grande, o pequeno sair logo em seguida. Aí puxo aqui para o frame 45 e coloco a escala do retângulo menor para o tamanho 1, para eles saírem em sequência, um atrás do outro. Essa parte de refinamento também vou acelerar. Ok, então feito isso, aqui no transforme, no nó de transformação de cada um dos retângulos, eu vou alterar aqui no enviesamento, a inclinação, no eixo X de cada um dos retângulos, eu vou colocar para 0,5. Eles vão assumir uma forma itálica, para dar um charminho a mais no formato dos retângulos. Muito bem, feito isso, agora eu vou colocar aqui dois nós de texto que vão surgir paralelos com os retângulos, tanto para o retângulo azul como o retângulo amarelo. Vou ter um nó de cada um para cada um deles. Vou colocar um outro merge, que eu vou ligar o ponto A para o merge anterior, que vão ficar abaixo. O A2 ligo para um dos textos e o A3 para o outro texto. Ok, feito isso, então eu faço aqui o movimento do eixo de cada um dos textos, o seu ponto para ficar bem centralizado. Aqui eu puxo para cá para ficar acima do amarelo, um dos textos. Vou aplicar agora as palavras. Então, eu vou colocar lá o AirTurd aqui nesse amarelo. E no azulzinho eu vou colocar outra palavra. Vou fazer alteração no tamanho. No estilo dele, vou colocar em itálico, acompanhando a inclinação dos retângulos. E a cor eu vou alterar aqui para preto. Sendo que aqui também no formato, vou colocar bold. Vai ficar um pouquinho mais grosso também a tipografia. No outro texto aqui também vou colocar a palavra Neutron. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no outro, tanto o tamanho como no estilo, como na espessura da tipografia. E a cor vou manter o branco mesmo. Ok, feito isso então eu vou colocar agora um nó de transformação para cada um dos textos para poder ser aplicado a animação. Sendo que para um dos textos vou colocar, no caso esse de cima com a palavra Neutron, vou manter ele no eixo no 35, exatamente quando surge o amarelo, começa a surgir o amarelo. Eu vou ativar o set key dessa palavra para ele começar juntamente com o aparecimento do retângulo amarelo. Então aqui no 45 eu ativo normal o tamanho dele. Já no outro
Vou puxar aqui o transform dele, o eixo do transform exatamente para o centro dele, aqui no eixo Y. Também boto na casa decimal do 3 aqui, o próximo número em seguida, só roda o scroll do mouse para ele poder ficar bem centralizado, porque é dali que ele vai sair a animação, naquele centro. Então se o transform estiver lá em cima, a mira dele estiver lá em cima, então quando eu for fazer a animação, vai sair de lá a palavra. Na verdade eu quero que ele saia daqui, desse centro. Então por isso tem que fazer essa mudança. Então altero aqui os frames. Aqui no 50 eu coloco o menor, 7 aqui, e no 55 eu coloco o tamanho normal. Ok, feito isso então eu vou colocar para a palavra Nathan um drop shadow, que é exatamente aquela sombra que fica atrás da palavra, para dar um realcezinho. Aqui você pode fazer alteração da cor, como eu disse no vídeo anterior, da opacidade, fica a seu critério fazer a alteração. Mas no caso aqui eu vou manter a propriedade dele original para ficar melhor com a palavra. Ok, então feito isso, a animação está pronta. Agora eu vou mostrar como você pode renderizá-lo de maneira rápida e prática, com fundo transparente para ser usado em qualquer vídeo, em qualquer imagem, no editor de vídeo. Então você coloca primeiro um nó de escrita, que é o write. Escolhe o local, o destino onde vai ficar a sua animação. Depois escolhe o formato, ou .mov ou .mp4. Faz a ligação dele para o último merge. E você vem aqui em cima na área de serviço, onde está a animação, ativa essa caixinha que fica do lado do sRGB. Clica nela que vai ficar vermelho e o fundo da animação vai ficar todo quadriculadinho, mostrando que ele está transparente. Então vem aqui nas propriedades do Wire, ativa ali o Alpha e clica no Render e espera renderizar. Feito isso, com a renderização pronta, a animação fica desse jeito, sendo aplicada em qualquer texto, em qualquer vídeo que você desejar. Bom, gente, então é isso. Obrigado por ter assistido. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente procurou mostrar de maneira bem rápida como você pode fazer uma Lower Third no Natron. Futuramente estaremos preparando alguns tutoriais, mostrando alguns passo a passo de maneira um pouco mais aprofundada. E nós iremos mostrar como fazer isso. Grande abraço a todos, valeu e até a próxima.